está nas ruas buscando temas de importância para a sociedade. O repórter PUC está de volta. No bate-papo de hoje, vamos falar dos desafios de fazer jornalismo na atualidade. Hoje é dia 21 de fevereiro e está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde! No último dia 16 de fevereiro foi comemorado o Dia do Repórter. Faça chuva ou sol, ele sempre está correndo atrás da notícia. Seja em um conteúdo de entretenimento ou em meio ao fogo cruzado dos assuntos factuais, o repórter não deixa a peteca cair. Para homenagear este profissional tão importante, o Espaço PUC retoma um dos quadros mais populares, o Repórter PUC, que agora está sob o comando do meu colega Daniel de Andrade. Ei, Dani, seja bem-vindo. Está preparado para esse novo desafio? Obrigado, Gabi. Estou preparadíssimo. E pelo que andei pesquisando, são muitos os assuntos que podem gerar discussões de interesse da população. Espero que o Repórter PUC seja rico em aprendizados. E para começar com o pé direito, hoje nós vamos falar da profissão que, como nós, muitos escolheram. Mas antes do nosso bate-papo, que tal relembrarmos um pouco da história do Repórter PUC? Conversamos com um dos idealizadores do quadro, que nos contou um pouco dos desafios de viver em busca da notícia. Confira. A ideia veio da Carol. Carol era apresentadora e produtora na época, estagiária também, eu era estagiário. E ela trouxe, na verdade, um formato, uma proposta. Olha, a gente está querendo fazer uma coisa diferente dentro do Espaço PUC. Você topa? Eu falei, topo. Você tem alguma coisa em mente? Ela falou, tenho. A gente trazer assuntos diferentes, que não sejam apenas relacionados à universidade, para discutir no estúdio. Então começou assim, de uma forma bem despretensiosa e ganhou essa repercussão toda que é hoje. O programa da lei antifumo. A gente convidou um deputado e uma especialista da Associação Médica. E eu lembro que teve muito bate-boca e nisso a gente teve que ter um jogo de cintura muito grande para tentar mediar e levar a melhor informação para quem estava assistindo. E o tabagismo passivo é a terceira causa evitável de morte no mundo. E será que a fiscalização ajudaria, nesses casos, a se fazer a lei mesmo, aqui em Belo Horizonte, a ser cumprida? Acho que sim. Acho que o que existe hoje, nós temos que deixar bem claro, nós não podemos contrariar. A doutora falou certo, nós estamos trabalhando, eu também estou nessa. Mas isso trouxe também um crescimento muito grande para a gente, porque a gente soube desenvolver um improviso, saber a hora de cortar o entrevistado, a hora que é melhor a gente parar e retomar um outro assunto ou começar um assunto novo. Acho que serviu muito para isso, esse programa. Eu gostaria só se pudesse, ler um parecer aqui, só o final. Infelizmente, deputado, nosso tempo já está chegando ao final. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Esse assunto acho que dá pano para manga, né? Para mais um programa. Estão convidados. Aí. Esse negócio de estar em frente às câmeras não é fácil. Acho que a gente tem que ter muito jogo de cintura. E saber lidar com os imprevistos mesmo, porque eles podem acontecer a todo momento, né, no programa ao vivo. Foi aqui que eu comecei com a supervisão de profissionais, com o pessoal mesmo que era estagiário como eu, dando dicas, você pode melhorar nisso, você pode fazer assim. Então a coisa foi fluindo. Eu acho que eu já cheguei, não 100% pronto, mas bastante pronto para o mercado, porque a gente conheceu quais são os termos técnicos que são utilizados para se construir, né, uma reportagem, por exemplo. Muita gente pensa que é fácil, né? Mas não, a gente tem que ir lá na rua, coletar informação, ir para a ilha de edição, finalizar, um editor de texto olhar. Então a gente passou por todo esse processo. Então isso ajuda, na verdade, você entender melhor como é a dinâmica do mercado. Então você ter começado antes numa TV universitária, com essa possibilidade de experimentar e errar, e as pessoas tendo paciência com você, isso é muito bom. Você já chega um pouquinho mais à frente.
ter persistência, não desistir, saber ouvir e saber onde que você quer chegar. Eu quero ser repórter, eu quero ser editor, eu quero ser produtor, já ir focando, tentar focar o que você quer dentro da universidade, principalmente aqui na TV universitária. Isso ajuda demais, assim, e faz você sofrer menos, talvez, lá no mercado na frente. Além de Sander Kelsen, também passaram pelo repórter PUC, Almir Moura. Em Gerais, existem mais de 10 centros de referência da mulher. Anderson Rocha. 21 mil estudantes podem ter sido afetados por erros cometidos na elaboração do Enem. E Fernanda Mello. 70% do que se gasta com saúde pública vem do governo. A primeira edição do Repórter PUC de 2013 vai falar sobre os desafios enfrentados pelo repórter para a produção de conteúdo jornalístico de qualidade. O nosso convidado é o jornalista e professor da PUC Minas, Mário Vigiano. Professor Mário, bem-vindo ao Espaço PUC, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, realmente uma oportunidade muito interessante. Bom, professor, a PUC TV este ano está completando 15 anos e ao longo desse período vários estudantes já passaram por aqui. Queria que o senhor comentasse um pouco qual a importância da TV universitária na formação desses jovens jornalistas. Bom, a TV universitária é uma oportunidade muito importante para a formação desses novos profissionais. Eu acho que a primeira oportunidade é um estágio, né, mas que definitivamente vai marcar o ingresso, né, na vida profissional. É uma oportunidade interessante em que o estudante, vamos chamar assim, ele tem orientação não só, né, de profissionais da área, mas também pode se consultar, né, com professores. Então tem toda uma questão de um apoio nesse primeiro momento. Então é fundamental essa primeira etapa, né, para realmente colocar o pé no mercado. É hora de testar, né? Claro, de experimentar, de verificar, né, situações que são boas, corrigir os possíveis erros, aprender. Eu acho que o momento, né, esse primeiro momento é um de aprendizagem, entender esse sistema todo, quer dizer, como é que funciona, no caso, a televisão, né, essa máquina, né, maravilhosa de sonhos. Ô, professor, e quais são os requisitos que o mercado exige para o profissional de jornalismo? Olha, tudo bem, eu acho que a questão técnica, né, de você entender os processos, né, desde a apuração até, né, a edição, até mesmo a veiculação, mas olha, cada vez mais é importante a questão do comprometimento com o trabalho. Não é que você está começando, que você vai fazer qualquer coisa. Então, desde a apuração, apurar com atenção, né, buscar as informações nas fontes mais adequadas, né, procurar se certificar de números, nomes, né, o que de fato aconteceu. E outra coisa que é fundamental, estruturar uma narrativa para que o espectador, no caso da televisão, consiga entender aquilo que você quer transmitir. Professor, não somos só eu e Dani que temos perguntas para te fazer. O Sander Kelsen, primeiro repórter PUC, também tem uma dúvida. Vamos ver? Gostaria de saber do entrevistado qual é atualmente o maior desafio para uma reportagem ser realizada. Bom, eu tive o prazer, né, de ser professor do Sander e acho importante isso que ele está perguntando. Hoje, né, além de tudo isso que eu falei anteriormente, né, esse comprometimento com a informação, de buscar informação nas fontes corretas, eu acho que a estruturação de uma narrativa. Qual é o tom que você vai dar para aquela notícia? Recentemente nós temos visto, né, situações em que você percebe 3 tipos de jornalismo. Um jornalismo referencial ou de referência, que vai adotar uma linha mais sóbria, né, vai se comportar se preocupando com a informação. Tem um jornalismo popular, voltado para o cidadão, dando informações que sejam relevantes para a sociedade e principalmente voltado para as necessidades desse cidadão. E aquele outro tipo de jornalismo, que também existe um público, que a gente vai chamar, não só eu, mas vários autores têm usado esse termo, que é o jornal popularesco, o jornalismo popularesco, em que você tem um pouco de popular, mas principalmente uma questão mais do grotesco em alguns momentos. Por quê? Explora-se o espetáculo, o sensacional, o entretenimento, mas levado a uma situação que às vezes é constrangedora. Eu, particularmente, né, respeito
todas as 3 linhas, mas é preciso ter cuidado com o seguinte, olha, qual é a notícia? E qual a gravidade dessa notícia? Então eu não posso ser engraçadinho, né, fazer piadas em situações que são constrangedoras ou que são muito delicadas, né? Então há momentos em que se pode fazer com criatividade, né, títulos e reportagens que sejam leves, que sejam agradáveis de ler, que sejam também, né, voltados para um entretenimento desse leitor, ouvinte, internauta, mas eu acho que acima de tudo ter essa sensibilidade de dar o tom adequado a essa narrativa. É uma notícia séria? É uma tragédia? Eu não posso fazer brincadeiras. Com certeza. A internet hoje é uma ferramenta muito utilizada também na nossa profissão, no jornalismo. Até que ponto, como o jornalista deve utilizá-la para que ela seja uma aliada? Sim. Olha, eu sou do tempo em que nada disso existia, né? Não sou tão velho assim, mas nós tínhamos poucos recursos. O telefone era fundamental, né? Recebíamos material por fax e outras coisas. A internet possibilita, eu estava exatamente discutindo isso em sala de aula essa semana, né? Quer dizer, a internet, você tem acesso a várias fontes, várias possibilidades de pesquisa e tentar entender melhor sobre aquele assunto. Como fonte de pesquisa, de conhecimento, é interessante. Em termos de apuração, pode ser interessante sim, como um meio e não como um fim. Explicando. A internet pode ser uma ótima, entre aspas, ferramenta, né? Pode ser utilizada para pesquisar sobre um determinado assunto, mas é preciso que esse apurador, por exemplo, né, numa situação fatual ou até mesmo numa reportagem produzida, que ele saiba ir além daquilo que está sendo colocado na internet. Pode ser utilizado como ferramenta, mas não pode ser o fim, por exemplo, de uma apuração. Várias pessoas têm cometido erros assim absurdos. Pegam material completamente absurdo e transformam em verdade. Isso aconteceu com emissoras de televisão no Brasil. Uma notícia que era uma verdadeira mentira, que era uma fofoca, né, foi colocado como uma coisa séria, por exemplo, na emissora de televisão e até mesmo no site. Né? Então era uma brincadeira, era uma piada e de repente virou um escândalo, um absurdo, um erro de apuração. E que isso pode custar muito caro. Professor, nosso tempo está acabando, mas nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui e dizer que foi um prazer recebê-lo. Olha, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, podem me chamar quando for necessário. Vamos. Será um prazer receber e vir até aqui e lembrar disso. Eu acho que o jornalismo, acima de tudo, é uma questão de comprometimento, né, com aquilo que a gente pode dizer que seja o mais próximo da realidade, o mais próximo do real. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E o Espaço PUC de hoje está chegando ao fim. Participe do programa com a gente, mande sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã é dia de Espaço Cult e nosso colega Adriano Verli recebe o cantor e compositor Rubinho do Vale. O programa vai ao ar às 5 da tarde. Você não pode perder. Na próxima quinta, o Repórter PUC está de volta. Vamos saber como anda o índice de leitura dos brasileiros. Eu espero por você. E nós temos um novo encontro na segunda-feira em mais um Espaço PUC. Um bom fim de semana e até lá.